Fala, galera! Tudo certo aí? Tudo certo, e aí? Tudo bem, Michel? Tudo bem também. Mais uma vez aqui, né? Então, mais um programa aí, mais um Talkcast. É o terceiro já, hein? Ó, ainda bem, né? E Tamo vamos que conseguindo. vamos. Vamos que vamos. Terceiro de muitos, né? Terceiro de muitos. É isso aí. Hoje, né, com uma presença ilustre aqui, um momento muito delicado, né, da nossa cidade, trouxemos aqui nosso convidado. Quem é ele, Leonardo? É o doutor José Fernando, senhor José Fernando. É um prazer te receber aqui. Muito Senhor obrigado. José, obrigado pela vinda aqui. A gente vai falar sobre vários assuntos importantes do momento que a gente está vivendo aqui na nossa cidade e no Brasil inteiro, né? Então, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui na mídia. Eu vou ter que tirar a máscara, não vai ficar bom aqui Não, o fica som. à vontade. Tranquilo, tranquilo. Depois eu só gostaria que ninguém me jogasse pedra, porque tirei uma foto outro dia na internet sem máscara, já falou, mas tá sem a máscara e tal. Eu falei, não, que tá tudo certo aqui. Tudo tá? tranquilo. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo estar com vocês aqui, esclarecer alguma eventual dúvida aí sobre tudo que está acontecendo, né? Essa tragédia que está assolando o Brasil e o mundo aí, né? E a gente muito preocupado aqui em São João da Boa Vista aí com a nossa situação, né? Obrigado Certinho. mesmo, senhor. Agradecemos demais. E antes de começarmos a esse papo, dar continuidade nesse papo, vamos agradecer primeiramente nossos queridíssimos patrocinadores. Os nossos grandes parceiros, né, Michel? Exatamente. Que têm estado com a gente nesse projeto, né? Nesse momento, né, como o Dr. José Fernando disse, um momento tão difícil, né, de todos, mas mesmo assim estão nos apoiando, nos ajudando a dar continuidade a esse projeto. Eles estão firmes com a gente. Sim. Então, assim, pessoal, esse programa é um oferecimento, mais uma vez, do nosso parceiro Alexandre, lá da Master Acessórios. A Master Acessórios é uma loja que tem tudo que você precisa para o seu celular. Se você quiser trocar de celular, comprar um celular novo, todo tipo de manutenção, tela, película, capinha personalizada ou não, cabo USB, carregador. Gente, é uma loja completa, tá? Então vale a pena vocês conhecerem. Chega lá, fala que vocês nos assistiram aqui no Talkcast, tá? A Master Acessórios fica na Ademar de Barros, número 218. É isso aí, né, Michel? É isso aí, @, Master São João. Master São João. O outro patrocinador nosso é o nosso grande parceiro aí também, o Leandro Elias, lá do Bar do Galo, né? Tá firme com a gente, né? Mesmo Sim. como a gente tá falando, mesmo nesse momento difícil, tá acreditando no nosso projeto. Então a gente agradece muito vocês, Leandro, Elias, e gente, vale a pena vocês conhecerem lá o Bar do Galo lá. Várias marcas de cerveja, destilado, salgado frito, salgado assado, tem um torresminho top lá, né? Para você que gosta de jogar um bilharzinho lá, uma sinuquinha, tem também. Então, vale a pena prestigiar, porque o trabalho deles é muito bom, o atendimento é muito bom. Então, é isso aí. O Bar do Galo fica na rua Mato Grosso, 505. E siga ele lá na página do Facebook. né? Bar do Galo. Bar do Galo no Facebook. O nosso próximo, né, é a nossa queridíssima, tem até aqui em cima aqui, a Cristal Odontologia, que são nossos parceiros, o Rafa e o Bernardo. Eles estão nos ajudando demais, né? Uma clínica odontológica excepcional. Trouxeram muitas novidades para São João da Boa Vista, o atendimento. Top, né? Top demais. Então, se você está precisando de qualquer tratamento dentário, da saúde bucal, vá lá na Cristal, que os meninos vão ter um atendimento excepcional com você. Vocês não vão se arrepender. Procedimentos de última geração. Demais. É bem inovadora a clínica lá. É bem legal. Muito, muito, muito legal. Certo, Leonardo, caminho dos endereços? Rua Conselheiro Antônio Prado, 350 o endereço. Vale a pena vocês E eu sou do arroba Cristal Odontologia. Isso aí. E mais um, né? A Roma Pizzaria, lá de Andradas. Tem pizza de todos os tipos, 100 tipos de pizzas, de sabores de pizza. Tem pizza de tilápia, pizza de churrasco. Já comeu isso? Pizza de churrasco? Nunca comi. Tem pizza de churrasco. Nem de tilápia. Nem de tilápia. Não. Então lá tem também isso. Todos esses sabores. Então fica lá em Andradas. Vamos lá, gente. Conheçam a pizzaria do Rafael lá. E o arroba dele é arroba Roma Pizzaria Andradas. É isso aí, pessoal. Obrigado pela confiança, né? A gente tem que agradecer pela parceria, muito, né? Logicamente. Senhor José Fernando, o senhor prefere senhor ou você? Tanto faz aí. Tanto faz. Sabe, Então eu vou no senhor, né? Então eu vou no senhor. Formalidade, não. Pode ficar à vontade. O senhor é especialista em que área de atuação na medicina, senhor José? Só pra gente, pessoal, com certeza o senhor é um médico bem conceituado, bem conhecido, mas ainda tem pessoas que pode ser que não conheçam o senhor, só para o senhor dar uma
o pessoal saber Sou do senhor. ginecologista, obstetra e com uma subespecialização em cirurgia oncológica nessa área. E nos últimos anos também acabei me especializando em reprodução humana, né? Tem uma área ampla de atuação dentro da ginecologia obstetrícia, né? E acabei me envolvendo nessa história do Covid por força das circunstâncias, né? Onde muitos pacientes passavam em pronto atendimento, nas UPAs, em pronto-socorros e não encontravam, vamos dizer assim, um tratamento que eles julgavam mais adequados, e eu mesmo também não concordava com algumas condutas e a forma de condução dos casos. E por essa razão é que eu comecei a estudar patologia, uma patologia nova, né? Isso tem 1 ano e meio aí, vamos dizer. E por força dessa circunstância que eu acabei me envolvendo nisso e estudando a patologia e iniciando o tratamento de vários pacientes, né, que eu tenho acompanhado, inclusive dentre eles várias gestantes, né, que acabaram tendo essa doença e, né, tendo Covid e sendo tratadas. E eu tive que abordar isso porque a gente tem pouca gente que está se dispondo a acompanhar e tratar, né? Os pacientes estão sendo mais seguidos em pronto-socorros e na visão do grupo que eu represento aqui, né, que eu não falo só por mim. Quantas pessoas são na equipe? Olha, cresceu de uns dias para cá, eu perdi a conta, Sim. tá? A gente começou com um grupo mais ou menos pequeno, em torno de uns 8 a 10 médicos, e hoje eu já não sei. Tem um grupo grande, foram outros colegas que também nos apoiam, foram querendo participar desse grupo, né? Isso é E ótimo. já temos um grupo grande de médicos aí que acha que pensa que os pacientes com Covid não devem ficar sendo atendidos em pronto-socorros. Eles podem ter o atendimento inicial, mas a bandeira nossa maior é que esses pacientes sejam acompanhados em um ambulatório específico para Covid, porque nós entendemos que é uma doença complexa, é uma doença que pode, na maior parte das vezes, graças a Deus, ela não é uma doença grave para os pacientes, mas numa porcentagem menor, né, em torno de 15 a 20%, esses pacientes podem evoluir para uma doença de uma forma que a gente chama de forma crítica e esses pacientes terem que ser acompanhados muito de perto, né? Então nós entendemos que esses pacientes não devem ficar sob acompanhamento em um pronto-socorro. Esse é o ponto-chave número 1. A gente acha, nós defendemos que esses pacientes devam ser acompanhados em um ambulatório específico e de gente que esteja capacitada. Inclusive, uma das propostas que a gente tem, além de que seja montado esse ambulatório específico para pacientes com Covid, é que a gente também crie eu vou chamar aqui de um workshop, ou um curso, ou uma capacitação aos médicos que desejarem atender nesse ambulatório para que entendam melhor a patologia. Porque essa patologia, o conhecimento sobre essa patologia, apesar de ser recente, ele, ao longo dos últimos anos, dos últimos meses, várias coisas nós aprendemos com essa patologia. Muitos artigos científicos foram publicados a respeito disso, inúmeros artigos. Então, muitas coisas novas muitos conhecimentos novos foram adquiridos. E muitos dos médicos que estão, infelizmente, atendendo na linha de frente, não conseguiram acompanhar, talvez não tiveram interesse ou não conseguiram, não tiveram disponibilidade ou tempo para estudar e acompanhar. Então, a ideia é que também se crie o que podemos chamar aí um curso de capacitação ou uma capacitação aos médicos que desejarem aprender mais sobre a doença para saberem abordar de forma mais vamos dizer assim, mais inteligente essa doença aí, né? Estando melhor capacitados para abordar essa doença. Então, esse seria um outro ponto da proposta. Além do ambulatório, que se crie uma capacitação, porque por incrível que pareça, aqui na região mesmo, nós não tivemos disponível para os médicos nenhum curso de capacitação. Então, o que os médicos têm aprendido é cada um por seu esforço próprio, de estudar e tal, ir atrás, mas isso não está homogêneo. Basta ver as condutas que se tem em pronto-socorro, que um paciente saiu com tal medicação, o outro saiu com outro, o outro saiu com outro, e isso não está um atendimento homogêneo, não está padronizado esse atendimento.
Inclusive, a gente foi muito, vamos dizer assim, questionado a respeito do tratamento precoce, né? Porque muita gente está confundindo toda a nossa iniciativa com o tratamento precoce e pior. Soltaram até um vídeo de um médico não sei de onde, nos criticando aqui, dizendo que a gente ia fazer prevenção. Ninguém falou em prevenção, estamos falando em tratamento. Prevenção é outra questão. Errou o tiro feio, né? Se quis atingir a gente, deu o tiro lá, né? Mirou na gente, acertou outra coisa, porque não é nada disso que nós estamos propondo. A gente está propondo uma melhora na abordagem dos pacientes com Covid. É isso que nós propomos. Com relação ao tratamento precoce, tão criticado e tão questionado e tão polêmico, o que a gente pensa é o seguinte: não há um tratamento hoje estabelecido 100% para Covid. Nem o tratamento precoce a gente tem certeza de 100% de que funciona, e nem o tratamento que não é, o não tratamento, vamos dizer assim, para o Covid, a gente também não tem certeza que isso é o melhor para o paciente. Ou seja, estamos pisando em terreno arenoso, nós não estamos pisando em terreno firme em nenhuma questão. Diante disso, o paciente tem a autonomia e o direito de decidir se ele quer ou não receber um tratamento, qual tipo de tratamento ele quer. Se ele quer não ser tratado, o que eu coloco é assim: você não ofereceu um tratamento específico nenhum, dá simplesmente medicações sintomáticas, que a gente chama, né? Se tiver febre, o senhor toma dipirona, se tiver dor, o senhor toma um ibuprofeno e pronto, acabou, e vai para casa e pronto, tá certo? Então, esse seria o que eu chamaria aqui de não tratamento ou tratamento convencional. E o tratamento precoce, são essas drogas questionadas, que é a ivermectina, nitoxazanida, a hidroxicloroquina e outras drogas aí que estão, né, que são... Realmente, ela não é eficaz, a cloroquina. Isso é uma falácia, existem inúmeros tratamentos já mostrando que ela, usada na hora certa, no início do tratamento, tem trabalhos mostrando que ela tem impacto, tá certo? Essa colocação de que ela não tem nenhum impacto, isso é baseado nos trabalhos que foram feitos de forma ou equivocada, ou eu diria mais, ou leviana, mostrando que onde a hidroxicloroquina foi usada na fase 2 da doença, onde aí realmente parece que ela não tem impacto. Sim. Agora, trabalhos na fase 1 mostrando que ela não tem eficácia nenhuma, por incrível que pareça, ela não tem. Não existe um trabalho onde se pegou pacientes na fase 1, se tratou com hidroxicloroquina e se demonstrou que ela não tem eficácia nenhuma. Então, quer dizer, isso é falacioso demonstrar dessa forma. Mas está demonstrado 100%? Bom, nós estamos numa fase ainda que já existem estudos robustos para dizer isso, mas ainda está se formando um corpo de informações para poder chegar a uma sentença final dessa história. O senhor acredita, então, que se tivesse liberado a hidroxicloroquina no início, talvez hoje a situação seria diferente ou não? Olha, eu acho que é polêmico a gente ficar batendo nessa tecla, tá? Não é essa a abordagem principal que o grupo postula. A abordagem principal é um melhor tratamento para esses pacientes, onde eles vão ter um acompanhamento ambulatorial adequado, tomando ou não as medicações polêmicas, onde eles vão ter os exames pedidos na hora certa, onde eles vão ter a internação indicada na hora mais correta, e onde eles vão ter um segmento, inclusive em casa, com disponibilização, que a gente propõe, né, doação de oxímetro a esses pacientes, para eles possam controlar a saturação de oxigênio em casa, com monitorização com a enfermagem ligando para eles diariamente ou a cada 2, 3 dias para monitorar, saber como esses pacientes estão. Então, isso para a gente é o mais importante. É fundamental. Com relação às drogas polêmicas, que eu não acho que a gente deva ficar falando isso, porque é exatamente o que estão querendo rotular o grupo, tá? Onde não é o mote principal nosso não é esse. Sim. O que a gente acha é o seguinte: como nós pisamos em terreno arenoso, nós não pisamos em terreno certo para quase nada até agora, inclusive nem com as vacinas. Eu defendo vacinas, eu tanto defendo vacinas que tenho uma clínica de vacina no meu consultório, tá certo? Dentro da minha clínica tem uma clínica de vacina. Eu sou fã número 1 de vacina.
E acho que todo mundo deve se vacinar. Com qual vacina os pacientes me perguntam, eu sempre digo, com a que tiver, tá certo? A que você tiver acesso, tome. Então, portanto, eu não quero nem que haja polêmica nisso. Sou pró-vacina totalmente e qualquer vacina deve ser tomada. Ah, mas mesmo a chinesa, do Dona, não sei o quê. Bom, ela tem uma eficácia, aparentemente, pelos estudos até agora, é uma eficácia menor. Mas se for ela que estiver disponível, que se tome. Ah, mas ela pode fazer mal? Olha, eu tomei a vacina, tá certo? A princípio, a gente acredita que essas vacinas não tragam malefício. O que eu sempre digo aos pacientes. Na minha opinião, o pior que pode acontecer é essas vacinas não funcionarem. Tá certo? Não terem a eficácia que a gente espera que elas tenham, porque estão surgindo cepas novas, inclusive a cepa do Amazonas. Parece que a vacina, a Coronavac, tem um efeito, tem uma eficácia muito baixa para essa cepa, né? Abaixo de 20%. Quer dizer, ou seja, praticamente nenhuma. Né? Então, parece que, infelizmente, essas vacinas vão ter que ser feitos reforços, doses novas, elas vão ter que ser como se fosse a vacina da gripe, que todo ano você tem que tomar, porque saem novas mutações do vírus e as vacinas têm que ser atualizadas, vamos usar esse termo, né? Elas têm que ser compatíveis para gerar uma imunidade contra essas novas cepas. Então, o pior, na minha opinião, que pode acontecer é a vacina não funcionar. Ah, mas ela pode fazer mal? Bom, eu acho que não, e nem defendo isso, tá certo? Eu acho, portanto, que tem que ser vacinado. Então, portanto, isso é ponto pacífico. Com relação às drogas polêmicas, como a gente não tem certeza absoluta nem para um lado nem para o outro, e eu acho muito falacioso as pessoas afirmarem categoricamente, dizerem que não tem evidência científica de que as drogas não funcionam. Eu falo, olha, isso é engraçado que a gente até vê isso de gente que menos estuda o Covid. Né? As pessoas que mais estudam o Covid, inclusive os cientistas muito envolvidos no coisa, defendem que se use o coquetel de drogas, o droga A, o droga B e tal, o droga mais A, mais B, mais C, ou mais A, mais B, mais D. Então, defendem isso, tá certo? Agora, o que está acontecendo é que nós não estamos dando possibilidade, nós não estamos falando de coisas onde você tem 100% de certeza para lado nenhum, e, portanto, o paciente, na minha opinião, tem direito a decidir o que é melhor para ele. Ele pode ser bem informado, ser orientado numa consulta. E o paciente pode, então, decidir que tipo de tratamento ele deseja. Falar, olha, esses remédios a gente não tem certeza que funcionam, pode, eventualmente, assim, em situações mais raras, podem trazer algum problema para o senhor, né? A hidroxicloroquina foi batida muito a respeito de arritmia cardíaca, que é raro ocorrer, né? Mas pode haver, inclusive para pacientes cardiopatas ou pacientes que já têm arritmia, a gente evitaria esse tipo de droga. Então tem toda uma maneira, abordagem que seja feita. A gente está praticando medicina. Então quando você vai prescrever um remédio, você tem que saber os malefícios que ele pode trazer, os benefícios que ele pode trazer, se o paciente tem alergia a essa determinada medicação. Não é um... Ninguém tá falando em pegar um saquinho de plástico com um monte de comprimido e falar, o senhor vai tomar isso aqui em casa. É uma consulta médica. Então, portanto, a consulta médica, ela tem que abordar tudo. Todas ver as quem é o hipóteses, paciente, né? que comorbidades ele tem, que doenças ele é portador, qual drogas que você pode usar. Então, isso tudo tem que ser colocado na consulta. E, por fim, eu acho que uma coisa que é muito importante, eu gostaria de deixar claro, que o paciente tem que ter a liberdade de escolha de tomar ou não o tratamento, tá certo? Como não há confirmação nem para um lado nem para o outro, nós não temos certeza absoluta nem para um lado nem para o outro, e o paciente tem direito à escolha do tratamento, eu acho que cabe ao paciente escolher. E essa liberdade, infelizmente, essa autonomia ao paciente, nós não estamos dando. Muitos dos médicos que estão atendendo os pacientes, infelizmente, são médicos muitas vezes jovens demais e que, por força da mídia e da pressão de governantes e tal, não estão prescrevendo, né? De repente o médico até pode achar que realmente o tratamento é bom. Se ele tiver, ele até vai tomar, mas ele tem medo de prescrever porque ele está sendo, de uma certa forma, assediado
para que não se prescreva. Então, o que está acontecendo? Ele nem fala para o paciente, nem dá a liberdade de escolha ao paciente se ele quer tomar ou não. O que eu acho um problema. Se o médico não quer prescrever porque ele não acredita no tratamento, o Conselho Federal de Medicina garante a liberdade ao médico de que não prescreva, porque ele só vai fazer o que ele tem autonomia. Agora, deveria o serviço proporcionar ao paciente o direito, então, a passar com o médico que prescreva o tratamento com outras drogas. E não só dar, por exemplo, dipirona. Você chega na UPA e você é atendido pelo que está lá. Você é atendido pelo que está lá e você não tem direito. Então, a nossa ideia, ao tirar o paciente do pronto atendimento e passar para o ambulatório, é que você tivesse dentro do ambulatório os dois tipos de médicos lá, que prescrevem o tratamento, que acreditam no tratamento, e os médicos que também não prescrevem, né? E o paciente tem o direito a de possibilidade, ele passou com um médico que não quer prescrever o tratamento porque ele não aceita o tratamento. Sem problema nenhum. Mas o paciente tem direito. Mas eu gostaria de passar com outro médico que prescreve o tratamento. Sem problema. O senhor tem direito a ser atendido também. Então nós vamos marcar aqui, o senhor vai passar com... Isso tudo que nós estamos dizendo tem que ser o mais rápido possível, porque o tempo é muito importante. E como que está essa situação? Vai ser desenvolvido esse projeto? O que está acontecendo? Proposta, como que está? Esquecendo um pouco as drogas polêmicas, hein, porque ficam se batendo nesse aspecto. Claro. Não, jamais. Pelo que eu acho que vocês já entenderam que é muito mais importante para a gente uma abordagem mais... Claro. Vamos dizer assim, mais eficaz, agressiva aos pacientes, eficaz, do que o uso das drogas, não é exatamente o uso das drogas. Eu acho que é o direito do paciente escolher ou não se vai tomar. E o direito também do médico que atende no primeiro atendimento se vai ou não prescrever. Se não for prescrever e o paciente quiser, eu acho que ele tem direito a uma segunda opinião. Ponto final. Tá? É isso, resumindo então das drogas. Não vou ficar batendo nessa tecla, porque tem gente que acredita. A gente quer falar de um projeto numa polêmica gigantesca. A gente quer falar de um projeto que vai ser algo benéfico para a gente. É muito maior do que isso. O projeto é realmente montar um serviço de atendimento que não seja de urgência, seja de um ambulatório, onde esses pacientes possam ser retirados do serviço de urgência, porque o que está acontecendo? O paciente é atendido uma primeira vez, dado as medicações, seja elas qual for, dipirona e tal e coisa, mandado para casa. E orientado o quê? Se o senhor piorar, o senhor volta. E aonde ele vai cair? De novo no pronto atendimento. Com isso, nós estamos lotando o pronto atendimento. Nós estamos saturando, não há médicos que consigam dar conta lá, tá com problema de médicos lá, que está super lotado o pronto atendimento. E aí nós não estamos conseguindo dar vazão a essa coisa, porque nós estamos jogando de volta os pacientes. Aí o paciente passa mal, ele volta para lá. Ou, pior, ele com medo muitas vezes de ser internado, então ele às vezes piora um pouco e não volta, porque ele está com medo de voltar lá. Então. Aí, nessa pequena piora que ele teve, por exemplo, ele foi atendido um dia, 1 ou 2 dias ele deu uma piorada, mas ele não está ruim de tudo. Então ele tenta se segurar em casa para não ir lá de novo, porque ele acha que não vai adiantar nada, vai ser de novo. Isso é fatal. Aí o que acontece? Nessa piora, muitas vezes você tem que intervir com novas coisas. E aí já passa por uma questão que aí a gente não entra mais nem nas drogas polêmicas. Aí nós já vamos estar falando de drogas que estão estabelecidas no tratamento. Por exemplo, há pacientes que com essa piora precisariam ser utilizadas nesses pacientes, precisaria ser utilizado nesses pacientes drogas anticoagulantes. Por exemplo, a heparina, né? Ou o xarelto, que é outra medicação para anticoagular o paciente. Nessa pior, essas drogas já não tem mais discussão. As drogas já são estabelecidas que tem que ser usadas. Ou entrar com corticoide, se ele entrou numa segunda fase. Então, aí o que acontece? Como o tratamento foi orientado para se ele piorar, ele volte, isso não está sendo adequado. O paciente não tem, muitas vezes, julgamento, um poder de julgamento para achar se ele teve uma piora que vale a pena voltar lá. Não tem conhecimento, porque ele não sabe. Tem conhecimento sobre isso. Não estou jogando a culpa na população, não. Aliás, a especialidade dos pandemínios, né, que vamos dizer assim, né, que o pessoal que adora a pandemia, é jogar a culpa em cima da população. Na minha concepção, a população está tentando sobreviver física e mentalmente a essa desgraça que está. A pessoa fala, eu vi alguém num bar tomando uma cerveja sem máscara. Eu falei, meu Deus do céu, mas o que virou isso? A pessoa muitas vezes está ficando louca
Foi lá num barzinho tomar uma cerveja, ficou numa mesa fora. Ela, calma, gente. Nós estamos caçando as bruxas aqui com a população. Quando, na verdade, eu acho que nós não estamos... Eu falei ainda hoje, isso hoje com uma pessoa. Eu falei, nós estamos cobrando da população uma certa atitude. Agora, nós aqui, quando eu digo o sistema de saúde, tá? Eu não estou falando por mim, né? Eu falo, o sistema de saúde não está fazendo a tarefa de casa. Nós não estamos atendendo esses pacientes adequadamente. Nós não estamos fazendo o mais correto para esses pacientes. Essa é a minha concepção. Então, o que tá havendo? A gente também, por outro lado, quando vai cobrar que a população responda isso, olha, pedir para a população ficar em casa e tal, nós temos que também fazer a nossa tarefa de casa bem feita. A gente também, quando pede para quer que feche todo o comércio, quer que feche tudo, quer que feche... Infelizmente, o nosso governador do estado de São Paulo, aí eu não concordo com as condutas dele de forma alguma, né? Que por ele, acho que estaria, desde o começo da pandemia, tudo fechado e pronto, né? Então, eu não vejo que ele está fazendo uma gestão excelente. Aliás, em se falar em gestão excelente, eu não vi nem os municípios, nem os governos estaduais e nem o governo federal fazer uma boa gestão da crise. Infelizmente, vou ter que criticar que em todas as escalas, a gestão, na minha concepção, né, e da do grupo inclusive, né, mais uma vez eu digo que eu não falo só por mim, não foi a mais adequada. Então ninguém fez certo nessa crise desde o início. Nós erramos desde o início. Né? E incrível, né? Nós começamos errado, fizemos várias coisas erradas, tivemos tempo para observar que aquilo não foi o correto e continuamos errando da mesma maneira. Né? O sistema de saúde não se preparou para uma piora da pandemia, as coisas não foram, esses lockdowns exagerados, na minha opinião, não serviram, não tiveram serventia nenhuma. Então, eu acho que foi tudo feito inadequado. A gente não treinou as equipes médicas adequadamente, a gente não criou serviços de atendimento para esse Covid, que é uma doença complexa, de forma adequada. Então, o que nós estamos vendo hoje? Os pacientes chegarem cada vez mais graves em UPAs, serem internados no Santa Casa já em fase grave da doença, e aí as evoluções, infelizmente, não são as melhores. E qual seria então o processo agora lá para conseguindo a implantação do projeto de vocês? Qual seria o processo? Ele chega, tem um primeiro atendimento com uma pessoa já treinada, né, sobre o Covid. Aí ela decide se ela quer que usam as drogas ou não. E após isso, como é que é? Ela volta para casa, ela aguarda? Como é que funciona? Pelo nosso entender, né, o que a gente fez de projeto é que esse paciente teria o primeiro atendimento numa UPA, num pronto-socorro, onde fosse. Sim. E de lá ele seria prescrito as primeiras medicações, seja ela quais forem, né? E ele de lá seria drenado rapidamente, ou no mesmo dia ou no dia seguinte, rapidamente para um ambulatório de segmento, tá certo? E nesse ambulatório de segmento, aí o paciente vai ter os exames realizados, os exames laboratoriais realizados na hora correta, a tomografia realizada na hora necessária e não para todo mundo. Tem os casos indicados, existe um protocolo de realização desses exames, né? No momento tal, no paciente tal, com sintoma tal, é necessário fazer a toma e não é para todo mundo. Então, portanto, você vai gerar economia se for ver para o sistema de saúde, né? Então tem várias coisas que a gente acha que podem melhorar, desafogar o sistema com essa coisa, que é a criação desse ambulatório especializado, tá? Então, isso, na minha opinião, na minha concepção, eu digo, conto sempre, mais uma vez, né, na concepção do grupo, seria o mote principal. Sim. O uso de droga ou não, o uso de tratamento X, tratamento Y, seja ele qual for, isso é uma questão já, na nossa opinião, não é a principal. Isso passa a ser já uma questão secundária e de direito do paciente decidir o que ele quer. Sim. Tá certo? Porque o paciente tem autonomia, na nossa opinião, de decidir, né? O que está sendo negado para ele hoje. Teria alguma forma, por exemplo, uma pessoa ela está contaminada e alguém teve contato com ela, e eu já vi alguns casos que a pessoa, mesmo tendo contato com essa pessoa contaminada, ela chega na UPA e está com um sintoma, por exemplo, eles mandam voltar para casa e ficar, sei lá, fica lá, se aparecer mais algum sintoma, você volta. Não pode ocorrer nesse tempo que apareceu outro sintoma, a pessoa ser assintomática, ela acabar infectando outras pessoas? Não teria uma forma de conter isso melhor?
as propostas do grupo estão saindo do conta-gota aqui, né? Porque, na verdade, não era só... Eu tô falando à medida que... Essa seria uma outra proposta do grupo também, um rastreamento agressivo dos contactantes, tá certo? Paciente testou positivo, toda a família, todo mundo que mora na casa, aos amigos que tiveram contato nos últimos dias, todo mundo tem que ser rastreado. Se tiver sintoma, vai ser testado, a depender dos dias de sintoma, porque também não adianta se tiver, deu um espirro hoje. Bom, não vai resolver fazer o teste, porque a chance de vir negativo esse teste é grande. Você tem que fazer o teste a partir... A gente padronizou, na verdade, a gente padronizou a partir do 3º dia de sintomas, tá certo? Agora, a depender do tipo de sintoma, do tipo de paciente, né? Estamos falando, de repente, de uma paciente idosa, com várias comorbidades, que sintomas típicos de Covid, que hoje já existe um algoritmo para você diagnosticar a Covid sem o exame. Se o paciente preencher um score de pontos baseados nesse algoritmo, onde ele tem um número de pontos dependendo a pontuação, você pode já ter praticamente 100% de certeza que esse paciente tem Covid. Sim. Até porque, muitas vezes, o teste pode vir negativo e esse paciente tá com sintomas tão típicos que você não vai... A gente não trata papel, a gente trata paciente. Então, você não vai ficar... De repente, esse teste vai repetir dali a mais 2, 3 dias, porque esse teste vai positivar. Mas naquele momento que você fez o teste, de repente, vir negativo, você não vai virar as costas para o paciente e mandar embora. Você vai tratar esse paciente. Então, vai tratar, vai isolar, vai fazer tudo o que tem que fazer. Agora, esse algoritmo de score de pontos também tem que ser colocado, o pessoal que atende tem que ser treinado a entender onde que está. Porque, às vezes, a gente não vai ter os testes disponíveis para todas as pessoas. O teste que o poder público está usando é um teste que leva 3 dias para ficar prontos. Você não tem esse tempo de espera num tratamento de Covid. Muitas vezes você tem que intervir antes. Você não vai ficar esperando. Rápida, né? Aí o que acontece? Faz o teste. Como já vi pacientes, eu já atendi pacientes assim, né? Que aconteceu isso. O paciente me procurou, tinha feito o teste. Ele falou, o senhor só vai ficar pronto em 1 semana o teste. Oh, meu Deus. Eu passei por isso. 1 semana já foi. O meu foi 10 dias. 1 semana você pode ir pro tubo, pode estar morto, inclusive. Exatamente. Então, essa é a minha maior indignação. Não tem cabimento uma coisa dessa. Nós estamos no meio de uma guerra, não dá para parar para colher flor. Nós estamos na guerra, tá caindo bomba aqui do lado. Nós temos que tomar, qualquer pau é arma. Nós temos que tratar isso, olhar olho no olho do paciente lá. Esse paciente tem que ser tratado. Não dá para ficar esperando 1 semana. 1 semana o paciente morre. Você tem que intervir. Muitas vezes pacientes, você, tô vendo aí, jovem, bonitão, forte, né, tal, mas eu peguei ontem, eu atendi uma senhora de 90 anos. Mas jovens também agora estão também... Sintomas típicos de Covid, sem o teste. O que eu vou fazer? Eu vou esperar? Então não dá. O que foi feito, senhor José, com essa senhora? Eu tratei. A paciente está melhor. Na sua clínica, como que é? Só para eu entender. Sim, eu atendi na minha clínica. O que eu tenho feito, né? Eu tenho tratado os pacientes que me procuram no desespero, que passaram na UPA 2, 3, que nem eu atendi uma família toda que tinha passado 2 ou 3 vezes no pronto atendimento e deram dipirona, ficaram confusos, um deu isso, deu aquilo. E pior, muitas vezes eu tenho que tirar remédio que deram lá que prejudica. Porque se você der cortisona, no momento, uma etapa errada, na primeira fase da doença, você está atrapalhando o tratamento. Você está piorando o prognóstico do paciente. Nossa. Então, você não deve dar. Então, como eu brinquei com o grupo de médicos, eu criei um termo, nem o não tratamento, e esse não tratamento, você põe um hífen, pode padronizar com uma palavra, né, um sintagma, nem o não tratamento está sendo feito adequado. Pô, você não quer tratar? Então, pelo amor de Deus, dá suco de chá de limão e manda aí no benzedor. Você está ajudando mais o paciente do que dar cortisona na fase 1. Você não sabe o que você está fazendo. Então, manda para o benzedor que ele vai tratar. Vai falar, o senhor toma um chá de coisa e tal, vai ser melhor do que o que você está fazendo. Está dando cortisona na fase errada. Quer dizer, ou seja, não sabe o que está fazendo. Então, nós precisamos, aí a nossa briga.
a questão das drogas polêmicas, você veja como elas vão diminuindo diante do que eu estou falando. Eu estou falando que nós não estamos prestando uma assistência adequada ao paciente com Covid, ponto. Aí a droga... Para. Primeira coisa, vamos ser médicos aqui. Vamos atender esses pacientes. Os pacientes têm que ser tirados da área de urgência. Porque eu já atendi pronto-socorro durante muitos anos na minha vida. Eu sei como que é a área de urgência. Na área de urgência, você atende os pacientes para tirar da urgência. E não fazer um acompanhamento adequado. Ali não é o lugar. Então, na minha concepção, esses pacientes têm que ser drenados para um ambulatório, onde ele tem consulta com hora marcada e tudo mais. Porta aberta, ser acompanhado com os enfermeiros em casa, ter um teleatendimento, o enfermeiro liga a cada 2 dias, como é que o senhor está? E a oximetria, como é que é o númerozinho que está dando no aparelhinho lá que o senhor põe na ponta do dedo? Que número está dando aí? Entendeu? Orientado. É isso que é essa a nossa discussão, é essa a nossa briga. Então, a gente andou tomando pedrada de muita gente aí, até, eu vou dizer, né? Acredito eu que seja por desconhecimento da nossa proposta, né? Não quero enxergar maldade nos outros, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Tem gente que... Mas se não conhece, busca conhecer, não é? Antes de mas tacar eu sei pedra. que a gente que conhece, sabe da nossa proposta, sabe o que nós estamos fazendo e mesmo assim distorce o que a nossa intenção. Mas aí, gente, é demais, né? Você tá fazendo bem para a população e então, você eu quero deixar bem claro aqui, eu não falei isso no início, mas eu quero deixar muito bem claro que todos os médicos que estão envolvidos nesse grupo são profissionais são especialistas muito bem sucedidos nas suas áreas, tá certo? Nenhum deles aqui precisa disso, muito pelo contrário, podia estar no consultório atendendo. Aliás, vários deles têm uma posição financeira muito confortável, que podiam estar, inclusive, em casa, de perna para o ar. Bem distante desse caos. Bem distante desse caos, que saíram da sua zona de conforto para vir enfrentar esse problema junto, de braço dado, tá certo? Eu até brinco no grupo lá, acho que eu olho lá em volta, lá os colegas que estão comigo, eu falei, rapaz, acho que o mais pobre aqui sou eu. Um tem fazenda, outro tem não sei o quê, um é dono de metade da outra cidade lá. Eles falei, estão rapaz, todos os caras levantaram de onde estavam, nos reunimos com essa proposta de ajudar, sem nenhum interesse, seja ele financeiro, político financeiro, interesse pessoal, nenhum, zero. Interesse zero. Nós estamos lá todos para fazer uma proposta, porque nós estamos vendo que o poder público está meio perdido na condução dessa crise, está seguindo a Secretaria Estadual de Saúde, que na minha concepção não está fazendo um trabalho bem feito, eu quero deixar isso bem claro, não estão fazendo um trabalho bem feito, eu critico isso aí, porque eu acho que de fato não está ocorrendo isso, as orientações são totalmente contraditórias, não está batendo a coisa. O senhor acha que essa fase vermelha não adianta? Teria que ser outra forma, pensado uma outra forma melhor? Olha, eu acho que o lockdown agressivo até pode funcionar assim, numa situação de caos total. Mas o que está acontecendo? Mais uma vez, nós não estamos fazendo a nossa tarefa de casa. Uhum. Nós não estamos tratando os pacientes adequadamente. Nós não estamos acompanhando esses pacientes adequadamente. Então, a gente está cobrando da população uma coisa, está prendendo, daqui a pouco a população polícia vai trancar todo mundo direção em casa e ninguém pode sair para nada, as pessoas não podem. Outra hora aí, fecha. Como é que faz? E aí o paciente que está passando mal vai lá no pronto-socorro com saco de pirona embaixo do braço. É isso. Você concorda comigo? Concordo. Mas a pergunta que eu tô para fazer, acha que eu estou errado? Concordo plenamente. Pergunta que eu tô para fazer pro senhor, deixando bem claro que pro pessoal que tá assistindo a gente, nós convidamos ele. Ele não pediu para estar aqui, né? É um assunto importante pra gente debater, inclusive, porque a gente... sem almoço aqui, eu gostaria de fazer uma reclamação pro pessoal aqui, porque eu tô sem almoço. Pelo amor de Deus, alguém traz... Alguém arruma um almoço, uma comidinha boa pra ele. Então aqui não tem interesse de nenhum lado. Tem sim o interesse dele passar o conhecimento e algo importante para a população, alertar a população e as pessoas que estão na área da medicina, na área de frente, a gente, leigos, que também muitas vezes se vê sem norte, sem direção do que fazer, do que não fazer, a gente decidiu chamar ele para
para estar aqui para tirar dúvidas da gente e da população, de você que está nos assistindo, porque é um assunto muito sério. A pergunta que eu ia fazer, fez 1 ano aqui no Brasil que acho que teve o primeiro caso, certo? De Covid. Teve 1 ano para a gente otimizar essa situação, de tudo isso que você está falando. Na sua opinião, por que o senhor acha que não aconteceu isso? Porque são situações simples, entre aspas, que poderia ter evitado muitas baixas, né? Por que isso não aconteceu? Essa otimização de tempo, a fórmula de tratamento, quando o paciente chega lá. Por que o senhor acha que 1 ano depois parece que a gente está em março de 2020? O pessoal que tá muitos de coração aberto, querendo fazer o máximo que podem na área da saúde, mas parece que começou agora a pandemia e é aquela coisa que ninguém conhece, ninguém sabe o que está acontecendo, como tratar. O que o senhor acha disso? Já não era tempo, 1 ano, para isso que o senhor está falando já estar acontecendo, não só aqui, mas em âmbito nacional ou estadual? Não sei se eu fui claro, deu para entender o que eu quis dizer. Eu entendi perfeitamente. Porque, tem coisas que são inacreditáveis. Eu vou gente. colocar minha opinião aqui, aí já não estou falando mais pelo grupo, tá? Porque eu não gostaria de envolver outras pessoas na minha opinião. Às vezes eu tenho umas opiniões polêmicas em relação a isso, e aí falo por mim, tá certo? Aí eu vou colocar a minha visão. Sim. Eu acho que primeira causa desse caos aí, uma total incompetência dos gestores, tá? Sejam eles em nível estadual, municipal, federal, tá? Esse é o primeiro ponto. Uns adotaram uma forma de conduzir a crise, parece que montaram em cima daquele cavalo e não saíram mais, só daquele jeito que funciona, e não foram flexíveis em enxergar que as situações mudaram, as situações de repente pediam outras medidas e isso não foi feito. Então, uma total incompetência de gestores. Eu não vi, assim, você pode me dizer, mas o gestor de tal lugar lá parece que mandou muito bem e tal. Salvo raras exceções, onde você tem uma cidade ou outra que parece que fez um bom serviço, assim, a grosso modo, assim, na imensa maioria dos gestores foi um desastre. Então, essa é a primeira causa que eu imputo aí pela crise como tá. Segunda coisa, a guerra política. Isso é óbvio, né? Um governador que a gente bem conhece puxa um negócio para um lado, o presidente puxa um negócio para o outro e fica uma guerra entre poderes aí, um querendo derrubar o outro. Parece que quanto pior a pandemia, melhor para um certo grupo, né? Que isso a gente assistiu nos Estados Unidos, né? Parece que fizeram uma desgraça no país para poder derrubar o presidente lá, e depois aí parece que a pandemia agora simplesmente desapareceu lá, né? Mal se escuta. Então, quer dizer, tem toda essa narrativa política de um lado e de outro tal. Isso esqueceram do que nós estamos lidando com o ser humano, com vida e tal, e estão numa guerra política. Essa seriam as explicações. Às vezes é difícil para as pessoas enxergarem que existe a maldade do ser humano, né? Existe maldade. Mas como que pode um gestor... Você acha que realmente tem isso? Que o cara deixaria morrer gente? Meu amigo, não sejamos... A era da inocência acabou. Nós não temos uma era da inocência. Óbvio que os caras podem deixar morrer gente deliberadamente para criar uma narrativa política. Nós assistimos isso nos Estados Unidos. Quer dizer, houve uma divisão enorme, um rolo enorme e tal. Por fim, agora, trocou o presidente, a coisa melhorou de tudo. Não se fala mais em pandemia, lá não se fala em número de mortes, lá tudo se resolveu. Sempre óbvio, tem um viés. Né? Óbvio que tem um viés. Depende para que lado que vai. Eu não estou nem puxando para um lado nem por outro. Sim. Eu não estou querendo nem deixar claro minha posição aqui, mas disso, isso, né? A gente não pode ser inocente a ponto de acreditar que não tem. Óbvio que tem. Sobre o preparo, a falta de preparo que o senhor disse, nesse 1 ano que eu falei, já não era para os profissionais estarem bem mais preparados? E por que claro, o senhor não está aqui, o senhor não é Deus, não é o dono de tudo para solucionar, para arrumar, mas como o senhor tem conhecimento, tem essa experiência de vivência, por que isso não aconteceu aqui em São João? Vindo para São João, assim. Porque
Um ano, gente. Muita coisa poderia ser evitado. Claro que tem esses 2 pontos que o senhor falou agora, mas o senhor falou de falta de preparo. Às vezes boa vontade, mas falta de preparo dos profissionais. Teve um ano, por que esses profissionais não foram preparados? E uma coisa que ficou faltando quando eu perguntei e tal, esse projeto da sua equipe, do senhor, para otimizar, não sei se a palavra é essa, para buscar organizar esse atendimento. Já foi aceito aqui em São João? É algo que tem que ser aceito? Quando que vai começar? Vai acontecer? Porque a gente, né, Michel? E você que está nos assistindo, com certeza também, a gente quer o melhor para as pessoas. Com certeza. Não só da nossa cidade, mas no geral. Mas como a gente está aqui em São João, a gente... pode ser um exemplo, né, para outras cidades. Eu acredito que se Sim. der certo aqui, a gente consegue expandir Pode se tornar isso aí referência. expandir isso e fazer dar certo em todos os locais. Bom, você fez 2 perguntas numa aí, né? Eu vou responder Sim. a primeira. Primeiro você questionou por que não foi treinado o pessoal e tal. Ou estudado, né? Situações. Então, porque criou-se desde o início narrativas. A primeira narrativa, ela falou, olha, nós vamos fazer um lockdown porque o sistema de saúde vai se ajustar e depois a gente deixa a imunidade de rebanho, vai haver, a infecção vai aumentar, nós estamos com o sistema de saúde preparados, vai haver, a infecção nós não temos como controlar, ela vai se espalhar, só que o sistema vai estar com retaguarda, vai aguentar o tranco, porque naquele momento inicial não tinha UTI, leito para todo mundo, tal, e aí vai se deixar a coisa andar, tal. A gente acreditou, comprou essa ideia, tá certo? Quando saíram com essa ideia, nós compramos essa ideia, tá bom. Então vai preparar o sistema de saúde, ótimo, tá bom, tá certo. Faz o lockdown, houve uma certa resistência, mas todo mundo, né? Não foi o que se observou. A coisa andou, progrediu. Então o que aconteceu? Se esperava que aí aumentou o número de casos, depois deu uma estabilizada, depois aumentou, depois estabilizou, tal, né? Teve as eleições, sumiram os casos, né? Estranhamente, ninguém morria mais. Ninguém casa nas eleições, para eleição. Aí de repente passou a eleição, no dia seguinte quadruplicou o número de casos. Foi incrível. Quer dizer, é inacreditável as coisas, né? Você não pode fazer nada, mas final de ano não teve parada. Então, quer dizer, ninguém aqui é velhinha de Taubaté, mas que acredita em tudo que o governo nem a grande mídia fala, né? Não é possível hoje que ainda tem informação, gente né? Sem viés, né? Exatamente. Então, você começa a desconfiar que tem uma coisa muito grave, que estão manipulando informação. Não é possível as coisas acontecerem dessa forma, né? E aí, o que foi acontecendo? As pessoas foram esperando que o negócio melhorasse. E não houve uma ação para se pensou e falou, mas e se o negócio não melhorar? E se a coisa não passar rápido? Nós não vamos estar preparados? Então, o que eu enxerguei é que eu, inclusive, sugeri em rede social que se criasse aqui em São João, olha como é que as coisas são, né? Eu fiz um post em rede social dizendo que eu sugeria que aqui em São João se criasse um comitê da crise. Tá? Um comitê onde se chamasse representante dos empresários, representante da área da saúde, representante dos sindicatos, representante de fosse representado por todas as camadas sociais, sei lá, colocasse 10 pessoas e tal. E nesse meio a gente tivesse um administrador que viesse até de fora da Fundação Getúlio Vargas, essas coisas, especialista em gestão de crise. Eu não sei se você sabe, mas existe dentro da área de administração uma disciplina, uma área de atuação dentro da administração que é a gestão de crise. Então o que acontece? Traga alguém para a gente saber como é que nós vamos agir. E eu tinha outras ideias. E aí, qual não foi minha surpresa quando eu dei fiz esse post, que me comunicaram que já havia um comitê de crise aqui em São João. Comitê para gestão da crise. Eu até estranhei, porque eu sou delegado aqui do Conselho Regional de Medicina daqui da cidade. E de repente eu descubro que tem um comitê de gestão, mas nem chamaram. Não chegou até você sabendo. Não chamaram o delegado da comissão. Aí eu falei,
Tem uma coisa errada. Alguma coisa estranha. Aí, não, pediram desculpa, que esqueceram de me chamar e tal. Eu falei, não, tudo bem. Eu vou participar. Não, tudo bem. Eu passa, acreditei né? na boa fé e tal. Não, tudo Se bem. o senhor quiser levantar muito para o senhor não ficar muito o microfone aí, tá? Pode ficar. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui o senhor pega aqui. Não, tranquilo. Do jeito que ficar melhor aí, pro senhor. Tudo bem. Me chamaram lá para participar, montaram um grupo de WhatsApp, fizeram uma reunião. Só que o que eu percebi? Que chegava já totalmente pronto as ações que tinham que ser feitas. As pessoas que estavam no comitê, pouco só podiam falar assim. Não tinha debate. Não tinha debate. Não tinha discussão para Isso chegar já vinha pronto, empacotado do governo estadual. O poder público aqui referendava, carimbava em cima e eu percebi. Isso não é gerenciar a crise? Eu dei uma questionada a respeito de algumas coisas no grupo. E aí, os membros aí, algumas autoridades da cidade que eu não vou citar, deram uma carteirada em cima de mim. Lá falaram, não, mas nós estamos seguindo aqui, não adianta você falar isso aí, porque nós estamos seguindo aqui a ciência. Ué. Você faz parte do quê? Então. Tá bom, não falo mais nada. Se o pacote já vem pronto, o comitê serve só para referendar o que já vem, e a gente não vai fazer nada. Não precisa. Eu percebi que tinha pouca, vamos dizer assim, pouca atuação, pouco poder de decisão, né? As coisas vinham meio empacotadas já do governo do estado de São Paulo e a gente aqui só carimbava em cima e fazia o que eles queriam. Então, não era um comitê, vamos dizer assim, atuante. Era um comitê que... mais do mesmo. Mais do mesmo, né? Não era isso que eu só que eu vi que eu estava, vamos dizer assim, meio isolado ali. Eu era então, no dia que eu cheguei lá, numa coisa para reunião, já mesmo falaram, mas esse aqui apoia não sei o quê, não sei, já me apontaram o dedo. Falei, xiii, eu já vi onde vai dar isso aqui, em lugar nenhum, né? Só tinha gente apoiando o Dória. Eu falei, isso não podia nem questionar. Na verdade, eu tava lá porque eles tinham que meio que me engolir, porque eu era do Conselho Regional de Medicina, né? Então, eu acabei indo lá, participei de uma reunião ou outra tal, mas... Não chegamos, não tivemos uma ação específica, tal. A gente não pôde nem ter espaço para discutir. Com a troca da prefeita, como ela é de outro partido, né, a gente vislumbrou, e com a piora da pandemia, como está, né, a cidade nós estamos vivendo um momento trágico aqui em São João, né, com a piora da situação, a gente tornou a reunir um grupo, né, nós nos reunimos em um grupo de médicos que não concordam com algumas coisas que estão sendo feitas. E aí a gente começou a questionar e acabou tendo a ideia de fazer Na verdade, a ideia nasceu da gente fazer algo dentro do hospital da Unimed, mas eu estrategicamente achava que a gente, quando mexesse no hospital da Unimed, o poder público e a própria Santa Casa iriam querer replicar o que a gente estava fazendo na Unimed dentro de lá, que eu acho que seria positivo. Então a gente começou a montar um projeto para dentro do Hospital da Unimed, que inclusive vai ser implementado, de criar esse ambulatório e toda essa questão, que eu acho muito válido, acho que vai ser um upgrade no atendimento da Unimed. Então a gente levou essa ideia lá, foi acatada, a diretoria achou ótimo que se cria um ambulatório de acompanhamento, e é um ambulatório de acompanhamento. Ninguém está falando em droga, polêmica. Isso o paciente vai ter direito lá a decidir com o médico que vai atendê-lo, tá certo? Não é essa o mote. O mote é tirar o paciente do pronto-socorro e colocar ele dentro de um ambulatório de acompanhamento. Aí, para acompanhamento. Aí, inclusive, vai ter o teleatendimento com profissionais da enfermagem ligando para o paciente. Então, nós já estamos implementando tudo isso dentro da Unimed. Tá? Eu acho que vai ser perfeito. Sim. Excelente para os usuários da Unimed. Mas nós gostaríamos, né? Aí um dos membros do grupo, que é o Dr. Zé Alfredo Valim, tem amizades dentro do setor público e da Santa Casa, e ele acabou conversando com uma pessoa lá que achou a ideia muito boa e levou a ideia para lá. E aí o que eles pediram para a gente? Fazer um projeto também para o setor público e apresentar. Isso foi feito. Nós tivemos 2 reuniões com a prefeita, né, com o pessoal da prefeitura. Na primeira a gente colocou todo
esquema que a gente achava que seria interessante, né, de tirar os pacientes do pronto-socorro e passarem para um ambulatório específico, e dentro desse ambulatório aí a gente fazer uma padronização de atendimento, padronizar os exames a serem pedidos, o segmento, tudo direitinho. E nós tivemos essa primeira reunião, que inclusive foi uma reunião mais técnica, para discutir até a parte técnica, detalhes da parte técnica. E agora, na sexta-feira, a gente teve uma segunda reunião para apresentar, porque eles pediram também para a gente fazer como que seria o fluxo, o que a gente precisaria e tal. E aí nós fizemos uma reunião e apresentamos na sexta-feira o que a gente tem em mente que seria o ideal. Atendimento bom para os pacientes, ideal para os pacientes com Covid. Nessa segunda reunião, inclusive, a prefeita não pôde estar, porque parece que ela está com algum probleminha de saúde, alguma labirintite, alguma coisa assim. E aí estava o vice-prefeito, que é o Roberto Campos, o diretor de saúde também não pôde estar, não sei porquê, e a gente apresentou. E agora a gente aguarda uma definição por parte da prefeitura do que fazer. Se o projeto vai ser acatado ou não, aí já envolve questões políticas, tá? Aí eu já não sei te falar. A resposta demora para vir? Pelo que eles falaram, assim, de um... Estão no ar. A prefeita de Águas da Prata, a gente estranhou um pouco, porque a prefeita de Águas da Prata estava nos apoiando totalmente. Ela quer que se implemente lá o que a gente propôs. Já deu resposta na hora, ela estava na reunião também, inclusive tem que elogiá-la, foi assim, de uma atitude extremamente corajosa. Então ela quer que se implemente. Existem alguns gargalos nessa história, por incrível que pareça, né? Tem gente querendo ajudar, mas você sabe que tem sempre gente querendo atrapalhar, né? Então parece que a prefeita e a secretária de saúde receberam uma ligação do Ministério Público, tá? Não sei exatamente quem, ameaçando que se elas fizerem isso lá, e se elas comprarem as drogas que não são questionadas, tipo a ivermectina, ou hidroxicloroquina, ou o Anita, que é a toxizanida, elas podem sofrer um processo por improbidade administrativa por estarem comprando as drogas que são extremamente baratas, eu quero colocar isso, né? Mas que não são drogas padronizadas pela ciência, tá? Então, você veja como é que a coisa funciona. Como é que pode, tá? né? Eu gostaria de deixar claro, eu não estou acusando isso elas falarem em alto e bom tom na reunião, tá certo? Eu não estou dizendo que teoria de conspiração. Isso foi dito na reunião, que quem estava lá escutou, que a secretária de saúde e a prefeita foram veladamente ameaçadas de que, se disponibilizarem para a população essas drogas, elas podem sofrer sanção por parte do Ministério Público. A questão da prefeita de Águas da Prata, né? Ela deu uma recuada agora com essa suposta ameaça. Ela continua firme com a gente, inclusive como esse gargalo da compra das medicações pode ser um problema, tá? Que nós não queremos trazer problema para ela, de forma alguma. A gente está tentando solucionar um problema gravíssimo de situação e não queremos arrumar mais um problema para quem quer ajudar como a prefeita. Então, o que eu sugeri na reunião? Que nós nos mobilizemos. Como as drogas são baratas, tá? E mais uma vez eu digo, nós estamos fazendo tudo isso por causa das drogas. A gente quer todo o acompanhamento. E isso o serviço público já tem. Com relação às drogas, como a gente tem a possibilidade de dar a opção para o paciente, pode ser que tenha pacientes que queiram fazer uso, e a gente acha que isso é justo, nós pensamos na possibilidade, em duas possibilidades. Ou pedir socorro para o Ministério da Saúde, que poderia nos enviar, né? Eu digo, para Águas da Prata, que já topou a parada, né? De coisa. Ou os empresários poderiam se cotizar e comprar, porque afinal de contas são drogas baratas, né? Que a gente gostaria de ter disponível para os pacientes que querem fazer uso. Para os que não querem fazer uso, o sistema público já dispõe de medicações e tudo mais, né? É o que eu acho. A compra de oxímetros, que inclusive nós já recebemos dos empresários 100 oxímetros de doação, né, que são esses aparelhinhos que coloca na ponta do dedo,
Isso a gente já recebeu. E um grupo de empresários já se disponibilizou a ajudar com outras coisas que sejam necessárias para a gente montar o sistema, né? Agora, o pessoal tentou pegar pelas drogas, né? Então a gente tentou achar uma saída, meio para né? conseguir elas porque a gente acha forma. justo, porque você pode montar todo esse esquema e você, de repente, não vai dar oportunidade para o paciente usar para quem queira usar. Eu acho que a gente tem que fazer um serviço completo. E eu tô achando interessante o modo que o senhor está falando, que o senhor sempre está falando como uma democracia. Sim. O paciente que vai falar, que vai dizer se ele quer ser tratado dessa forma, daquela ou não. Não é uma ditadura, não é uma forma, não é um proceder. Não é da forma que está sendo. Né? É isso, engole isso e acabou. Independente das fases que o... Como ele disse, você chega lá... O doente, o enfermo esteja, né? O médico não está sendo orientado o que tem que receitar, aí volta com o dipirona embora e às vezes, né, não é ou passa cortisona, né, de início, que acaba piorando. Piora a situação. Então, acho que o problema maior não é nem... o problema o que ele disse mesmo, de poder padronizar e saber como orientar as pessoas, né? A partir de agora, eu tô torcendo muito para que isso aconteça. Nossa, eu também. Aqui em São João, Águas da Prata, em todo lugar que puder acontecer um procedimento desse, né, Michel? Nossa, com certeza. Porque são dias muito difíceis. E vai salvar a vida, gente. Vamos ter essa consciência, você aí que é governante e não pensa só em dinheiro, não. Somos vidas, são pessoas, são os entes queridos da gente. São pessoas que você mesmo pode perder. Então, pensa com o coração, não só no dinheiro. O dinheiro, hoje em dia, é um dos malefícios do mundo, move o mundo o dinheiro. Porém, vidas são muito importantes, levem isso em consideração. E uma última pergunta, né, para o senhor que está sem almoço até agora, a gente agradece demais a participação do senhor. Acho que eu não vou recusar aquele meio lanche que o senhor Aí, Alencar, perdeu o lanche. O Brasil aí tem um cronograma de vacinas, né, para próximos meses aí. O senhor acredita que vai ser cumprido esse cronograma de vacinação ou as vacinas podem não chegar? Isso é outra coisa absurda, né? Como é que um país... Nós somos o único país dos BRICS, né? Dos países, os grandes países em desenvolvimento, né? Rússia, China e tal, Índia, né? Que não tem tecnologia para produzir os insumos para vacinas, né? Então, quer dizer, mas meu Deus do céu, nós passamos por uma fase, gastamos de bilhões em estádios de futebol. Aí, outro dia me acusaram, falaram, olha, se você apoia tal político, você é a favor da necropolítica. Usaram um termo aqui para mim, necropolítica. Aí eu fui até na internet. Meu Deus, eu nem sei o que é necropolítica. A novilíngua revolucionária, né, ela cria novas palavras. Tem várias palavras que você nunca tinha escutado na vida e de repente começou a escutar, né? Por exemplo, empoderado. É, né? verdade. Tem várias palavras, porque isso aí é uma engenharia social. O pessoal cria uma palavra com um significado novo, ou até ressignifica uma palavra para dar um novo sentido e usar na engenharia social que eles querem. Então a necropolítica é uma palavra nova também que já criaram para jogar em cima de um certo político aí, tá? Então, aí me acusaram, falaram, não, você faz parte de apoia a necropolítica de tal político aí, de um certo presidente aí? Falou, olha, eu acho que necropolítica é você construir estádio de futebol gastando bilhões de dólares aí, superfaturados, ao invés de socorrer a saúde do país, que sempre teve um caos. Porque nós estamos agora vendo o colapso da saúde pública, mas a saúde pública já vem colapsada há anos. É que agora está em evidência, abriu-se a ferida, está aberta. A pandemia trouxe isso, né? A pandemia teve isso. Mas quantas e quantas cirurgias eu não tive que cancelar na Santa Casa, cirurgias que eu dependia de leito de UTI para o paciente, por falta de estrutura. Porque não tinha leito de UTI. Mas aí é uma pessoa que morreu, né? Não é próximo deles, né? Mas vamos levando, vamos... Eram doenças que não estavam no foco, nos holofotes. Então não parecia, porque era o câncer, né? Paciente com câncer. Mas câncer existe mesmo, infelizmente, né? Paciente com câncer, vai morrer mesmo, é câncer com câncer e tal. Aí, de repente, eu fico revoltado com nós isso, estamos diante de uma pandemia, a ferida está exposta,
A gente está vendo aí como é que o sistema de saúde público está ruim. Então, agora está todo mundo assustado. Mas a gente que vive a saúde pública, eu que vivo há mais de 20 anos dentro trabalhando em hospitais que tem convênio com o SUS e tal, a gente sabe muito bem que esse colapso já vem de décadas. Então não é de agora. Aí quando gastam bilhões para fazer estádio de futebol, depois bilhões para fazer Olimpíadas, depois milhões para tal coisa, você vê que isso é necropolítica para mim. É isso necropolítica. É você deixar de investir dinheiro, fazer a tarefa principal sua, a tarefa de casa, para gastar com coisas... É querer construir castelo... O Brasil, ele é deficitário em várias áreas, educação, saneamento, saúde, e foca em tantas coisas desnecessárias, né? A gente poderia focar em coisas muito mais necessárias. Tudo por motivos políticos, gente. Exatamente. O Brasil, que ele ganhou de sediar uma Olimpíadas, uma Copa do Mundo, o que, né, a política ganhou, pelo amor de Deus. Não mensuramos. É tudo interesse. E sobre as vacinas, o senhor acha que é muito difícil? É lamentável que a gente não tenha desenvolvido tecnologia. Quando eu falo disso, nós passamos por tantos anos com dinheiro, pelo jeito estava sobrando dinheiro, porque nós construímos, né, estádios de futebol, centros olímpicos, gastamos bilhões nisso aí. Será que não que estão parados muitos estádios, tudo será que a gente não destruído que de novo? Deveria ser investido dinheiro na área de pesquisa e tecnologia para essa parte? Nós somos os únicos, nós estamos comprando coisa da Índia, estamos comprando coisa da China, estamos comprando coisa da Rússia, que fazem parte dos BRICS. Então, quer dizer, será que nós não vimos isso, que a gente estava nesse atraso em termos tecnológicos? Onde é que estavam esses políticos nos últimos 20 anos que não viram isso, não perceberam isso, não tinham estudo estratégico disso, e agora nós estamos pagando o preço. Nós estamos dependendo dos outros para produzir vacina. É isso. Basicamente é isso. Quer dizer, nós não fizemos a tarefa de casa, não estamos fazendo e pelo jeito não faremos. Tá? Tomara a Deus que aqui na cidade se acate aí o poder público. Como que está a questão de vacina aqui na cidade? Tá em falta? Não está vindo? Nós estamos vacinando pouco a população ainda, né? Andamos muito, não estava vacinando nada, de repente estamos vacinando, mas ainda precisamos andar mais rápido. Aquele cronograma de março, de 78, 79 para baixo, acho que isso não vai... 78 anos eu falo, tô falando de idade. Então, aí você pega isso... notícias, assim, notícias de conta, parece que chegou uma quantidade de insumos aí que vai dar para produzir uma quantia razoável de vacinas, então, mas assim, você fica meio que, o duro é você saber que você está na dependência de outras pessoas, de outros países, justamente, para obter os insumos para poder produzir as vacinas. Isso é muito triste. Um país do porte do Brasil. Nós não somos um país eco E o mais triste é saber que por birrinha política não é do meu jeito, não é do jeito que eu quero, então não vai acontecer. E as pessoas estão padecendo. Né? A palavra mesmo de Deus diz, né? Para quem acredita, para quem leu, já leu, o povo padece quando o governante não, né? Ele não tem uma direção, ele não tem sabedoria, não é correto. É isso que está acontecendo, gente. Então, assim, a gente fica meio que à mercê. Uma última. Agora é a última, me prometo, agora é a última. E faz o encerramento, fala que o senhor, se tiver mais alguma coisa sobre esse projeto, sobre o andamento de como está isso, ou para a população, ou para os políticos, vereadores, prefeitos. Aí o senhor dá o último, ele vai fazer a pergunta, o senhor dá o último recado. Mas não é nem na verdade, uma opinião do senhor. É perspectiva de futuro. Como é que o senhor enxerga para a população mesmo? O que esperar desse futuro aí? Com relação à pandemia? Isso, da pandemia. A gente, entre o grupo, né, a gente acha que vai piorar. Eu estou em grupos de tratamento de Covid, onde grandes grupos, tem médicos do Brasil todo, e o que a gente está vendo aí é uma piora, e o que nós estamos observando, como eu já tenho tratado pacientes desde junho do ano passado, a gente está vendo uma pior, os casos estão evoluindo de forma mais rápida e de forma mais agressiva. Houve uma suspeita de que a gente já teria tido um caso aqui da cepa nova, tal, de coisa, mas não se confirmou, pelo menos por enquanto não se confirmou, graças a Deus, tomara que não se confirme. Aqui em São João mesmo. Mesmo que não seja a cepa nova, nós estamos observando que os casos estão evoluindo de forma pior, de forma mais agressiva, mais rápida. Então,
E eu não estou enxergando ainda a luz no fim do túnel, não. Não acho que a coisa vá acabar para 2 meses, não. Infelizmente. Tá? Gostaria muito de estar trazendo uma impressão diferente aqui. Ninguém está torcendo mais do que a gente do grupo lá para que a coisa se resolva de forma mais rápida. Nós estamos todos no grupo muito abalados, inclusive emocionalmente. A gente vê entre a gente lá como é que os nervos estão à flor da pele, porque a gente está vendo gente morrer, gente próxima, muitas vezes, e que não seja próxima também pra gente. Claro. Qualquer pessoa vida, que está morrendo dessa doença maldita aí, abala a gente de forma bem importante. Então, nós não estamos vendo isso com bons olhos, não, o desenrolar disso. E espero que os governantes, nós fizemos a nossa parte, acatem a ideia, a gente pode estar... Olha, eles podem usar a ideia nossa do jeito que eles quiserem, eles podem... Olha, falou, obrigado por vocês terem trazido a ideia, nós vamos implementar isso que vocês falaram, mas vocês não precisam estar juntos, não tem problema nenhum. Tá? Nós quisemos dar um passo, fazer alguma coisa, porque vários dos nossos lá do grupo não estavam dormindo direito, de sentir que precisavam fazer alguma coisa, de sair da zona de conforto e contribuir com alguma coisa. Então, a gente se dispôs a ajudar da forma que for. Né? Se não houver interesse nenhum, não houver nenhum tipo de forma da gente poder ajudar aqui, a gente lamenta fazer o quê? A Água da Prata acho que vai haver essa possibilidade e na Unimed nós já implantamos, né? Sim, São João, infelizmente. Então na Unimed já deu certo, já foi implantado. Nós vamos implantar algo parecido com isso, tá? Que bom. Mas para quem é usuário de Unimed, né? Porque é um hospital particular, né? Então é para quem tem o convênio. Tem os convênios. Então a gente já... Mas já é ótimo, né? Claro, para as pessoas. Nossa Senhora, teve demais. uma reunião, então a gente foi alinhado que a gente vai ter esse ambulatório de acompanhamento. Com relação às drogas polêmicas, continua entre o médico e o paciente a decisão de usar ou não. Né? Isso não é a instituição não referenda, mas também não é contra. Isso é de livre decisão do médico e do paciente decidirem sobre isso. Mas a gente terá, pelo menos, o segmento diferenciado dentro de um ambulatório. Né, onde vai ser padronizado, na Unimed já é mais organizado, já se tem padronizado o dia dos exames, quando tem que fazer, quando não tem que fazer, quando tem que fazer tomografia, quando não tem e tal. Então lá já está mais organizado. Mas a gente quer melhorar essa abordagem, dar um upgrade no atendimento lá. O serviço público a gente acha que tem que melhorar muito mais do que está. Né? A gente acha que tem que dar uma melhorada bem maior, porque o serviço público, infelizmente, tem muitos recém-formados, o pessoal que está saindo agora não tem tanta experiência e tem a demanda é muito maior também. A demanda é muito maior, os pacientes são mais carentes, quer dizer, tem toda uma série de agravantes aí à situação. Então, a gente tem que olhar o serviço público com outros olhos, inclusive, com olhos mais, vamos dizer assim, mais comovidos, a gente tem que ter um olhar mais sensível ao serviço público. Né? Eu espero que a ideia frutifique de alguma forma aqui, mas de qualquer forma, se não frutificar, a gente tentou fazer a nossa parte aí. Nós estamos aguardando agora a prefeita decidir, junto com o diretor de saúde. Os dois, está na mão dos dois? Ou tem mais alguma equipe que eles têm que passar? Tá na mão dos dois, aí é vontade política, porque nós não enxergamos gargalo. Né? O gargalo poderia ser a compra das medicações, que né, já ameaçaram, né, algumas pessoas já andaram comentando que isso poderia dar problema. A gente já enxerga, quer dizer, até isso a gente teve um insight de ver como é que a gente poderia sair disso, e os empresários prontamente se prontificaram a ajudar com dinheiro, se for preciso para comprar as drogas. Né? Ou eu tenho 2 conhecidos também que trabalham no Ministério da Saúde, eu também mandei mensagem para os dois, estou vendo o que eles poderiam de repente ajudar com o envio das drogas, porque vindo aí do Ministério da Saúde aí não tem problema, né? Eles forneceriam aí as drogas, a gente daria essa outra opção aos pacientes também, eventualmente, que queiram fazer uso dessas medicações polêmicas. Aos que não querem, não tem problema nenhum, seriam seguidos da mesma forma, da mesma maneira,
com o mesmo controle, os enfermeiros ligando, sabendo, e tudo igual. Então, Resposta final da prefeita. Se ela, mesmo que ele falar, não acho legal, a prefeita bateu o martelo falando, vai acontecer. Vai acontecer. Eu já não sei, eu não Você entendo sabe. muito, eu não entendo muito dessa parte política, eu não sou gestor público, nunca Sim. trabalhei como gestor na área de saúde pública, não sei te dizer como é que poderia funcionar, mas creio eu que, lógico, a prefeita é a prefeita. Prefeito, né? A Decide, gente né? imagina isso, Que ela né? decida, né? Eu acredito que, né, o diretor de saúde foi ela que indicou, então Sim. eu acho que ele tem que Claro. falar a mesma língua dela, né? Creio eu, né? Não sei como é que funciona. Aí já é. Hoje em dia aí eu já ninguém não- sabe, eu já acho, não sei viu? mais nada, né? Acho que hoje Aí nem já- eles estão já sabendo Não muito vou bem. dizer mais nada, porque daí eu não posso te falar, né? Mas a gente agradece a sua presença, né, Michel? Nossa, agradecemos demais, foi Senhor muito José esclarecedor. Fernando. Foi muito. Obrigado pelo tempo. A gente Espero sabe que tenha sido bom pro senhor também. Acaba sendo um desabafo, né? Isso, poder Também, falar, de né? falar- Fora a fome, o resto teve bem. Ficou com fome, acho que a glicemia até caiu. Ó. Aqui, né? E a gente tem pro senhor um presentinho dos nossos parceiros da Cristale, do Bernardo, do Rafael. Espero que o senhor goste. Oh, muito obrigado. Te traz Agradeço muito. Um brinde Agradeço aí. vocês Sr. e agradeço a Uzi. Cristale aqui, ó. O senhor conhece a Cristale? Olha, eu não conheço de entrar. Lá. Passo quase todo dia em frente, Sim. lá vejo que é uma É a Rua clínica das muito Clínicas bonita lá, né? ali e tal. Isso, é uma clínica muito bonita. Dá até vontade de entrar, viu? Acho que Olha. agora eu vou até entrar Olha, para entra lá que o senhor vai agradecer gostar. eles lá, né? A hora que tiver um tempinho, entra lá pro senhor Tá conhecer, joia, agradeço precisar, aí. que é muito bacana. Agradeço demais. Mas obrigado, tá, pela presença do senhor. Pessoal, obrigado. Agradecemos demais, muito Espero que obrigado. vocês Espero que gostem, vocês tenham gostem, que gostado seja aí, muito e que seja esclarecedor, esclarecedor e que ajude mais a população e que eles vejam com outros olhos. E as pessoas que estão falando diferente aí, tenta conhecer melhor a proposta, tenta conhecer, não fala o que chega no seu ouvido né? sem Agora é sem hora saber, de olhar não. pro ser humano, né? Pro Exatamente. próximo, né? Tenta buscar informação, tenta ir atrás, saber o que está acontecendo, saber o projeto deles. Não Fazer tenta o que a gente tá fazendo aqui, exatamente, né? A não gente não tenta sabia. escutar de alguém e passar isso pra frente sem saber o que é. Beleza? Muito obrigado a todos. Espero que vocês curtam, E passem repassem pra frente, curta, esse programa aí. segue a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, se inscreva no canal. Spotify, se inscreve no canal, assina o sininho lá e tamo junto. E é isso. Muito obrigado, Obrigado, gente. Até mais. Valeu.